Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Primeiramente, eu queria agradecer, dar uma boa noite para o Gilvan, para os nossos telespectadores, e agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo esse programa com esse homem inteligentíssimo e super especial, que eu admiro muito. Boa noite, Gilvan. Boa noite aos telespectadores do Encontro no Face. Antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. Para mim foi um prazer, uma alegria muito grande ter te conhecido através da Cris Cury, né, e da Easy Life. E quando você me convidou para participar do Encontro no Face, fiquei imensamente feliz e pensei, poxa, que bacana, mais uma oportunidade para eu falar um pouquinho, para eu levar alguma reflexão sobre inclusão e acessibilidade. Oi, Gilvan, boa noite. Boa noite, pessoal, quem estiver aí assistindo, né? Um pouquinho nervosa, né? Faz parte, vamos mais. Boa noite, Gilvan. Boa noite aí a todos, né, que nos assistem. Boa noite, Friburgo, em geral, né? O Alexander Carvalho, ele é natural de Nova Friburgo. Filho do Kleber, um caminhoneiro. Filho da Hilda, uma dona de casa. Tenho 3 irmãos, né? Sou apaixonado pela minha profissão e apaixonado pela minha família. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Gilvan. É uma alegria poder estar aqui com você, né? Uma gratidão. E eu sou a Edna Oliveira. Eu sou graduada em contabilidade, pós em gestão de pessoa. Trabalhei muito tempo com estética. E daí para lá, eu surgiu um insight dentro da estética, cuidando de mulheres, né, pós-cirúrgico. E hoje eu cuido da estética da alma, ao invés de cuidar da estética física, eu cuido da estética da alma. Muito boa noite a todo mundo que está assistindo. Assim, primeiramente agradecer pelo convite. É uma honra gigantesca estar aqui nesse programa. Gilvan, que eu sempre acompanhei aí, jornalista incrível, né? Desde a TV, eu acompanho há um tempinho, né? Nem a metade da carreira, mas eu acompanho já faz tempinho. Eu quero mandar um beijo gigante a todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir e que estão acompanhando aí isso tudo, esse papo gostoso que vai rolar aqui. Olá, tudo bem? Boa noite, então, Gilvan. É um prazer imenso estar aqui. Fazia tempinho mesmo que nós já tínhamos combinado, né, marcado, agendado para a data de hoje. É um prazer imenso. Olá, seja bem-vindo à Faculdade UniBF, um modelo de educação que acelera o seu desenvolvimento profissional e ajuda a construir um país cada vez melhor e mais capacitado. A UniBF tem uma proposta de ensino 100% digital para você estudar à distância, onde estiver, em qualquer lugar do país. São cursos intensivos de alta qualidade para pós-graduação e MBA, formação pedagógica, segunda licenciatura e segunda graduação.
sábado, 7 de janeiro de 2023, gente. 2023. Eu estou aqui com o amigo radialista Cadu, diretamente de Portugal. Hoje o encontro no Face é internacional, né? Cadu, que já passou por várias cidades brasileiras, agora está em Portugal, né, cara? Só você mesmo para contar essa história aí para a gente e trazer várias informações para as pessoas que estão acompanhando esse encontro no Face. Isso se não houver pique, né, que nem já aconteceu. Depois tá tranquilo, depois a gente resolve isso aí. Mas, Cadu, aproveitando a introdução do encontro no Face, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Deixem o seu like, compartilhem com os amigos, deixem as mensagens que ou agora ao vivo ou depois, de alguma forma, a gente encaminha as respostas, né? Cadu, vamos direto e reto à primeira pergunta, que é padrão. Quem participa do encontro no Face, até nos bastidores, já conhece. Quem é o radialista, o cidadão Cadu? Conta isso pra gente. Conta um pouco do seu currículo, do cidadão, da pessoa Cadu pra gente. Boa noite, Gilvan. É um prazer estar com você aqui novamente, né? Já que trabalhamos juntos, né? Século passado, podemos dizer assim, né? Nos anos 90, na Caledônia e também na Rádio Sucesso. Mas como você falou, já explanou aí no início, o radialista Cadu, foram 27 anos trabalhando em rádio, música, né? DJ, produtor de eventos, empresário de banda, mas o meu pé mesmo inicial e sempre foi o rádio, né? Então eu já trabalhei em grandes empresas, médias empresas, pequenas rádios também. Para mim todas são iguais, independente do tamanho, todas tiveram a minha dedicação, o meu profissionalismo. Então todas eu sempre estive de coração mesmo. Na região serrana do Rio de Janeiro, essa região de Friburgo e Cordeiro, trabalhei na 94 FM, eu tenho um carinho enorme por todos que estão lá, e trabalharam lá também, na época foi 92, se eu não me engano, 91, 92. Rádio Caledônia, Nova Friburgo, passei 4 anos ali, né? E depois na Rádio Sucesso também, Nova Friburgo, 4 anos também, ou seja, quase 10 anos na região serrana, né? Dali eu saí, fui para o Rio, trabalhar na Multishow, Sistema Globo de Rádio, fui para o Espírito Santo, onde eu comecei em rádio, nos anos 80, 85, e depois fui para São Paulo. Aí eu trabalhei na Rede Mix, falando para todo o Brasil, na Educadora, Grupo Bandeirantes, a única rádio jovem, líder no Ibope, no Brasil inteiro, que o resto tudo é rádio popular, todas são populares, a única na linha jovem é a Educadora. Eu tive o prazer de passar 4 anos lá, e depois passei meus últimos 10 anos no rádio, na Transamérica em São Paulo, na rede Transamérica em São Paulo, onde eu falava para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Manaus, Recife e várias outras capitais, né? E essa é um pouquinho do resumo da minha vida dentro do rádio, até eu mudar de profissão, por isso que eu estou aqui para conversar com você a respeito sobre isso. Beleza, Cadu, mas no seu currículo, que é vasto por sinal, você trabalhou com produção de bandas também, né? Como é que foi isso? E quais foram as bandas que você trabalhou na produção? E o que é ser produtor de banda? Então, eu trabalhei em 2 frentes na área de produção. Em produção de eventos, junto com as bandas, e depois diretamente com uma banda, né? Eu trabalhei em produção de eventos, inclusive ajudei a fazer, junto com uma agência no Rio, do Friburgo Festival, só não me lembro que ano, desculpa, não me lembro do ano agora, mas ajudei na contratação de bandas, na logística das bandas, na apresentação dos eventos, né? Foi ali na Via Expressa, creio que até então ela acontecia no Alberto Brau, depois passou para a Via Expressa, foi uma daquelas épocas da Via Expressa que eu fiz essa produção. Depois, fui empresário e produtor de uma banda do Espírito Santo chamada Rastaclone. Viajamos o Brasil inteiro, vários shows, vários eventos. Isso tudo que me levou à produção de eventos foi o rádio, né? Por isso que eu te falei que o pontapé inicial e toda a minha base veio do rádio. Porque o rádio, além de você fazer locução ao vivo, tá no ar todo dia, abre portas para outras funções no meio artístico, né? Principalmente musical, né? Então, foi uma experiência boa. Aprendi muito sobre produção, que não é fácil, porque quem está embaixo vendo o show é lindo, aplaude, acha maravilhoso, mas quem está por trás dos bastidores, até a gente colocar o artista ali e finalizar o evento,
é um sufoco, é uma correria, e é um trabalho que você tem que ser extremamente profissional para não acontecer erros. Né? A gente usa praticamente a mesma linguagem, né, Cadu? Porque para colocar um encontro no Face, né, imagina, nos bastidores, a gente já esteve se alinhando, já esteve conversando. Quer dizer, as pessoas que estão acompanhando agora o encontro no Face mais chegado, é uma coisa, mal sabem eles que a gente, antes de colocar o encontro no Face no ar, a gente se alinhou, a gente conversou, trocou uma ideia sobre qualidade de áudio, imagem. Então, basicamente, é isso que você está falando. Quem pega o show ali como público, não tem a ideia de como é uma relação de um produtor, né? Exatamente. O produto final que quem está assistindo agora, está vendo, é o produto que foi construído bastante tempo atrás. Não é só chegar, vamos abrir 2 câmeras e vamos conversar. Não. Não é, vamos botar a banda para tocar no palco e pronto. Não, tem uma logística, né? Tem os músicos saírem das suas casas, dependendo de onde estão, tem avião, tem hotel, tem translado do aeroporto até o hotel, tem o almoço, a janta, as entrevistas em rádio, em TV, tudo isso é cronometrado. Não pode perder tempo, porque se você perder tempo em uma dessas situações, você atrasa o evento final. E a gente só diz que missão cumprida, missão finalizada, quando toca o último riff da banda e eles encerram o show, aí você pode dizer, agora sim, missão cumprida, e foi só sucesso. Às vezes nem sempre é sucesso, né? Às vezes tem alguns problemas no meio do caminho, mas geralmente o final sempre é apoteótico e é gratificante. É cansativo, mas é. É aquilo que você falou, né? Nem tudo pode ser sucesso, pode ser 94, pode ser Caledônia, pode ser, né, Transamérica. Mas, amigão, brincadeiras à parte, já vi que meu áudio está saindo, eu ia fazer essa pergunta. Mas vamos aproveitar e entrar. Eu estou vendo aqui que está dando muita oscilação de internet, eu estou perdendo muitas conexões, mas o principal aqui eu estou vendo que não. Então, isso é o que conta. Cadu, o que levou você podemos dizer assim, a adaptar, né, a sua comunicação, a sua profissão, a sua vida, saindo do Brasil para ir para Portugal? O que foi isso exatamente? Então, eu mudei de profissão. Eu saí da água para o vinho, ou do vinho para a água. Eu prefiro a primeira hipótese, pelo que eu te conheço. Você merece o melhor. Obrigado, idem. Então, comunicação, como eu te falei, foram 27 anos entre tantas coisas, produção de show, empresário, DJ, produtor de eventos, MC, né, apresentador de eventos, radialista, fiz alguma coisa em televisão também, no Espírito Santo, já fui diretor de rádio, enfim. E foram 27 anos dedicados a isso. Minha vida toda praticamente foi essa. Depois, chegou em 2019, na Transamérica, onde eu estava, houve uma mudança de direcionamento da direção geral da empresa. E por alguns motivos, todos, tanto da Transamérica, cabeça de rede de São Paulo, quanto todas as emissoras próprias, houve desligamento geral de todo mundo por mudanças de diretrizes da empresa, coisas que acontecem em grandes empresas, né? A gente já sabe, está acostumado com isso. Nessa época, eu já tinha viajado o mundo, sempre fui nômade, né? Sempre gostei de conhecer novas culturas, novos países. Já tinha viajado pela Europa toda, Estados Unidos, América Latina, enfim, só ainda não fui para a parte ali do Oriente Médio e da parte ali da China, Japão, né? Agora fugiu o nome da área ali, né? Mas ainda vou, né? Aí o que acontece? Por dessas viagens todas, eu conheci bastante a Europa e gostei, me apaixonei pela Europa. E surgiu uma oportunidade de vir morar e trabalhar aqui na Europa, mas não como radialista, né? Porque o mercado de trabalho aqui é enorme, vagas tem demais, em todos os setores. E então eu resolvi mudar de profissão em 2019. Foi uma coisa pelo jeito, hein, Cadu? Pelo jeito não foi apenas de profissão, foi de país também. Foi de país também. Eu até que exerci essa profissão no Brasil para pegar uma certa experiência para quando chegar aqui não chegar totalmente cru, né? Porque o que acontece? A minha atual profissão agora, eu sou motorista de carreta internacional.
Ou seja, eu saio de Portugal, atravesso 25 países pela Europa toda, viajo a Europa toda. Tempo desse eu estava numa viagem lá na Finlândia, pegando 15 negativo, neve, coisa que eu nunca tinha visto na frente, neve. É lindo de você ver pela janela, mas ao sair, não é legal. O frio lá fora é de rachar, de cortar, né? Então, essa época aqui na Europa, do inverno, dependendo do país, ele é muito rigoroso. Mas eu vim para Portugal, por quê? Porque eu tenho um amigo em comum da Rede Mix, que ele tem um parente em Portugal, aqui em Portugal. E eu conversando com ele, ele falou, pô, tem uma oportunidade assim, sensata, te interessa? Eu falei, sim. E eu tinha minha habilitação para dirigir caminhão. Aqui, no caso, é pesados, né, que seria um carreta, né? Eu tinha, mas eu não tinha experiência. Eu tinha habilitação porque fui na Marinha, quando fui fuzileiro naval, consegui a minha carteira de motorista e veio a minha primeira habilitação já para dirigir caminhão. Na própria Marinha, eu consegui dirigir alguns caminhões, aprendi alguma coisa. Mas depois, como eu voltei para o rádio, nunca mais tinha entrado dentro de uma carreta, né? E o que eu fiz? Em 2019, quando houve essa mudança geral na empresa, eu falei, agora está na hora de dar uma mudança na profissão e tentar uma coisa nova, que é a direção que eu queria para a Europa. Então eu consegui trabalhar em 2 grandes empresas no Brasil, uma na Ambev, né, e depois na FedEx, a americana FedEx, do Sr. Wilson, lembra do Sr. Wilson, náufrago? Pois é, foi 2 experiências assim opostas e boas para eu poder entender o universo do que é a vida de caminhoneiro no Brasil. E aí me habilitou para vir para a Europa. Já cheguei aqui com uma experiência, já podendo dirigir, conhecer como funciona essa máquina, porque não é fácil. Como rádio também, as pessoas, muitos acham que é só você sentar e falar. É só você, na rádio fácil, chega e fala. Não é bem assim. Existe técnica, existe comprometimento, muitas coisas. E na direção de veículos nessa magnitude, que é carreta, ou até mesmo ônibus, o que for, também exige também técnica, conhecimento, para você também, claro, poder fazer as besteiras que tiver no trânsito no dia a dia, né? Então foi essa a minha intenção. Com essa conversa com esse amigo meu da Rede Mix, surgiu a ideia, ele me indicou uma pessoa, parente dele aqui em Portugal, e aí as conversas começaram em 2019. Mas eu só consegui chegar em Portugal em 2022, esse ano, agora meio do ano, né? Devido à pandemia que houve também no Brasil, no mundo, né? A pandemia, então, houve os atrasos de muitas situações, o mundo parou, né? Todo mundo sabe disso aí, né? Então, eu consegui concretizar minha chegada em Portugal para poder começar essa nova fase, agora em junho de 2022. Beleza, Cadu, conforme a gente acabou de falar aqui, as pessoas, eu falo as pessoas, eu falo a maioria, e a maioria, me desculpe, já recebeu o seu carimbo nesse sentido, né, de sempre achar que o jardim do vizinho sempre é mais verde, ou seja, que o seu trabalho é fácil, que o meu trabalho é fácil, que fazer o que a gente faz é fácil, e por aí vai. Então eu te pergunto o seguinte, tem muita gente que pensa que ir para Portugal é moleza, é fácil. Então, essa é uma outra pergunta. Como ir para Portugal? Olha, Gilvan, vou começar pela parte que você falou de fácil. É fácil. Comprou passagem, passaporte na mão, pega o avião e vem. Essa é a parte mais fácil, certo? Só que o que acontece é que muitos querem vir para Portugal para ficar, trabalhar e ter uma vida melhor do que a do Brasil. Claro, aqui a qualidade de vida realmente, eu vou te falar de 6 meses, tá? Aqui em Portugal, a qualidade de vida aqui é excelente, fora o frio. Entre ser turista e ser um profissional em Portugal com nacionalidade de outro país não é tão fácil assim, ou é? Então, por isso que eu te falei, que a facilidade é essa. Se quiser vir, você vem como turista nessa fase. Agora, para você chegar aqui e poder se candidatar a vagas de trabalho com salários melhores, tá? Você tem que ter uma documentação, a documentação do país, está legal no país, para poder ter, concorrer a cargos, a profissões, a salários melhores. No meu caso, como eu vim do Brasil para cá com visto de residência, famoso D7. Chegando aqui, eu fiz a troca da minha documentação, peguei meu título de residência, troquei minha carteira de motorista brasileira CNH pela carta de condução portuguesa, e fiz toda a documentação. O meu
CPF, que aqui chama-se NIF, que é número de identificação fiscal, já tem meu CPF, conta bancária, segurança social, que é o NIS, o número de utente, que seria o SUS aí do Brasil, tudo isso mediante a documentação portuguesa, certo? E com isso me credenciou a poder trabalhar em grandes empresas. A empresa que eu estou trabalhando chama-se Prima Frio, é uma das maiores da Europa. Ela, como falei, cobre 25 países na Europa toda. E para poder entrar nela, ou qualquer outra pessoa puder entrar nela, quiser entrar nela, precisa ter toda essa documentação. Agora, no início nós falamos, fácil, pegar o avião, passaporte, chegar aqui como turista. Tem essa possibilidade também. Porém, demora. Você vai chegar em Portugal, você vai ter que fazer o seu CPF, que é o NIF, né? Depois o NIS, que é da Segurança Social, arrumar um trabalho e fazer uma manifestação de interesse, já que você entrou como turista, né? Faz uma manifestação de interesse da entrada no governo português e espera. Hoje a espera está na faixa de 1 ano e 8 meses a 2 anos para você pegar a sua licença para poder ficar legal no país. E nesse período, você tem que trabalhar. Né? Então, aí os trabalhos já são os trabalhos que vão te dar um salário que não são bons, né? Mas que dá para sobreviver. Então, você vai passar um período meio apertado e, de repente, você não vai conseguir exercer a sua profissão, que muita gente tem isso na cabeça, de sair do Brasil. Eu tenho alguns grupos que eu participo, perguntar como é que é a profissão de vigilante em Portugal? Como é que é ser dentista em Portugal? Como é que é ser massagista? Né? Olha só, quando você vem com documentação e pega já a sua documentação aqui, as coisas se abrem para você, porque você está oficial do país, então automaticamente essas portas se abrem. Mas quando você vem como turista, você vai ter que passar por esse trâmite todo, que eu te falei, de 1 ano, 8 meses a 2 anos, para esperar sua liberação, sua licença, de poder estar legal no país, para você poder, talvez, se encaixar na sua profissão, que é aí do Brasil. Também tem outra possibilidade, que é a seguinte, que nem todas as profissões, de repente, eu sou formado aí no Brasil, chegar aqui em Portugal, vou exercer a profissão. Não. Isso até, e vice-versa, quando alguém sai de algum outro país e vai para o Brasil, tem que fazer a validação do diploma. Né? Você sabe muito bem como é que funciona isso, né, diploma? O revalida, se eu não me engano, é isso, né? Isso. Então, você tem que fazer, a grade curricular do Brasil é uma, dependendo da sua função que você vai trabalhar aqui, é outra. Vamos supor, enfermagem. Me formei em enfermagem no Brasil, beleza. É enfermagem no Brasil. Chegar aqui em Portugal, também é enfermagem, mas tem outros critérios, tem legislação, tem um monte de coisa que você tem que se adaptar e tem que conhecer. Então, você tem que fazer a adaptação, né? Tem que fazer os cursos aqui para você poder entrar no mercado de trabalho depois que você tiver toda a sua documentação. Então, todo país tem isso, né, Cadu? Todo país tem isso, né, cara? Por exemplo, quando vieram os médicos, né, cubanos para o Brasil, eles também sofreram muitas recriminações em relação à experiência que eles tinham lá como médicos e o que eles iriam fazer aqui no Brasil, que considera-se uma diferença. Só que muitas das vezes tem aquele problema que é de olhar para o próprio umbigo, né, Cadu? Por exemplo, o médico brasileiro deixa de olhar para o irmão dele, cubano, da mesma forma que ele esquece que se ele for para Cuba, talvez ele seja exigido na mesma condição, porque a experiência do médico brasileiro em Cuba é outra. Da mesma forma que a experiência do médico cubano no Brasil é outra. Então, quer dizer, no mundo todo existe essa diferença. Em Portugal não é diferente também, né? Então, eu não sou médico, mas eu posso falar uma coisa aqui que eu acho que pode se encaixar em tal situação. Existem algumas doenças tropicais que não existem na Europa, certo? Tipo malária, dengue, essas duas que eu lembro agora de cabeça. Então, os diagnósticos de algumas doenças do Brasil não se encaixam aqui, como de repente, quando os médicos saem daqui, portugueses vão para o Brasil ou de outro país que não tem essas doenças tropicais, também desconhecem os sintomas. Então, por isso que tem que ter essa adaptação no país, você entender como é que funciona o mecanismo da saúde de cada país. Isso estou falando só na saúde, tá? Porque tem direito também, tem muitos advogados que querem vir praticar o direito aqui em Portugal, né, ou qualquer outro lugar do país. Então, as leis que a pessoa estudou na faculdade de direito no Brasil é uma, chega aqui em Portugal, a legislação e leis são outras. Então, você tem que fazer, estudar
legislação do país para poder advogar aqui dentro de Portugal. É basicamente o que você falou. Se sair do Brasil ou vice-versa, vai ter que fazer a mesma situação, não tem por onde fugir. Até mesmo, para ter ideia, na profissão atual que eu estou, de motorista de carreta, no Brasil, para você ser um motorista de carreta, essencialmente se pede dois cursos. Um é chamado MOP, que é a movimentação de produtos perigosos, e o outro é cargas indivisíveis, certo? Produtos perigosos quer dizer combustível, gases, porque a gente, quem não tem noção disso, vê os caminhões com combustível, com gás, mas isso não é simples de você carregar. Né? Um caminhão com combustível é uma bomba ambulante. Né? E tem alguns caminhões com gases que são também perigosíssimos. Né? Aí tem muita gente que vê aquelas plaquinhas, né, nos caminhões e não tem noção do que aquelas placas significam. Significa os gases, se ele é inflamável ou não, se ele tem perigosidade ou não, se o contato com água pode ser nocivo, pode ser explosivo, pode virar gases venenosos. Então, existe esse curso no Brasil. Então, eu cheguei aqui em Portugal com esse curso. Só que esse curso aqui em Portugal não vale. Eu tive que fazer um outro, chamado CAM, que é Curso de Aptidão de Motorista. Para poder... E na sua avaliação, na sua crítica, complementa? É interessante? Complementa, só que um não serve para o outro. Se eu voltar para o Brasil que o meu MOP no Brasil ainda está válido por 5 anos. Mas se eu voltar para o Brasil e meu curso do Brasil estiver fora da validade, eu não tenho como usar o de Portugal lá no Brasil. Certo? Como eu não tenho, como o meu está dentro da validade ainda do Brasil, ele não serve para cá. Então, não adianta eu ter o certificado e mostrar, porque o curso não é reconhecido aqui em Portugal. Entendi, mas em termos culturais acaba sendo muito interessante, da mesma forma que a nossa conversa aqui no Encontro no Face está. Porque do jeito que você está colocando as coisas aí, eu que sou um cara que valoriza muito a cultura, tá hiper interessante para mim essa dualidade, quer dizer, na realidade não é nem dualidade, é uma pluralidade, né? Porque os países são plurais, cada um tem a sua característica. O que acontece é que você, como tem uma qualificação no Brasil, aqui o curso é diferenciado, tá? O CAM, como eu falei, que é o certificado, curso de aptidão de motorista, ele fala muito sobre legislação, sobre documentação. Ele não vai para esse lado dos produtos perigosos. Os produtos perigosos é um outro curso, um ADR. Mas, como eu tenho o curso de MOP, que é a mesma especificação do ADR, ele não vale aqui, certo? Só que quando você chega numa empresa e mostra que você tem, eles olham, vê que você é qualificado, certo? Eles sabem que você é qualificado. Porém, oficialmente, no país, isso não quer dizer nada. Mas eles sabem, eles olham para você que você é um profissional qualificado. Então, isso aí abre portas também, apesar de ela não te ajudar na parte de jurídica, na parte de legislação, de leis, mas a pessoa sabe que você entende sobre o assunto. Beleza, tem um lance em particular que a gente tem muito entre nós, que a gente fala que dessa água, eu não vou dizer que eu nunca beberei, né, ou não vou beber mais. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram, Carioca in the Flow. Ele é muito comunicativo também, além de ser cultural. Qual o seu objetivo com o Instagram e esse @Carioca in the Flow? Então, além do Instagram, com esse endereço aí, o @Carioca in the Flow, tem o TikTok, tem o Instagram, já falou, tem o Live, e tem também o YouTube. Né? YouTube. Então, para divulgar, primeiro, as minhas viagens pela Europa, certo? Vou passar por vários países, culturas diferentes, línguas diferentes, ou seja, vai ter coisas engraçadas e coisas sérias, vai ter situações, assim, boas, situações ruins, então eu quero registrar tudo isso, e depois, quando tiver tudo registrado em áudio e vídeo, talvez eu possa até contar com o amigo Gilvan e escrever um livro contando uma trajetória de como que esses países, como que transitar, né, por essas culturas diferentes, né? Então a minha ideia primeiro mostrar o dia a dia
da estrada, aqui na Europa, que é diferente do Brasil, e o dia a dia de cada país, de cada cidade que eu for, né? E também ajudar pessoas que queiram vir para Portugal para trabalhar tanto como motorista, como qualquer outra situação também, né? Qualquer outro trabalho. Inclusive, agora há pouco o governo português ele abriu mais 2 tipos de visto que facilita muito para o brasileiro vir. Um deles é o visto de procura de trabalho, que te dá o direito de ficar 120 dias dentro de Portugal à procura de trabalho. Porque como aí é tudo sigla, né? O VPT, né? Visto de procura de trabalho, VPT. E tem outro que é da comunidade dos países de língua portuguesa, né? Além do Brasil, a gente sabe, tem Angola, Cabo Verde, e tem mais 2 países que falam português também, que agora me fugiu o nome, mas esses países também conseguiram uma situação de visto para vir a Portugal também, um livre acesso. Então, agora há uma possibilidade de você entrar em Portugal com visto e ter a sua documentação mais rápido, como eu tive em 6 meses, para poder ter os trabalhos, como eu falei no início, que te dão uma renda maior, um salário maior, né? Mas a ideia desses canais que eu mencionei, né, com @KariocaTheFlow, é mostrar a realidade, porque muita gente vê Portugal como um país excelente, ele é. Só que a vida aqui, o dia a dia, é totalmente diferente do que a gente vê, às vezes, por vídeo, por foto, né? O custo de vida em Portugal, Ou seja, aquele glamour, né? Aquele glamour, ele não existe, na verdade. Não, existe. Mas o glamour para quem vem de férias e curte só os 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, só vendo as coisas bonitas do país. Porque o bonito você consegue enxergar, mas quando você está no dia a dia morando, vivendo o dia a dia, convivendo com as pessoas, né, você vê que todo lugar tem seus problemas. Não tem... muita gente também glamoriza os Estados Unidos. Estados Unidos é o quê? Mas se você vê todo dia lá, anos, né, meses e anos subsequentes, você vai ver que tem também seus problemas. Então, além de ser tranquilo, seguro e bonito, e frio também, né, Portugal tem os seus problemas, né? E um dos maiores problemas da atualidade de Portugal, do custo de vida, chama-se aluguéis, os arrendamentos. O país tem, hoje, está com 760 euros o salário mínimo. 760 euros o salário mínimo, que deve dar aí uns 3.800 a 4 mil reais, certo? Mas aqui você consegue apartamento ou casa com 2, 3 quartos por 700 euros, quase um salário mínimo. Então, para você ter uma qualidade boa de vida, você tem que ganhar no mínimo 2 a 3 salários, o que é difícil dentro de Portugal para algumas profissões. Então, esse é o meu ponto de vista negativo atualmente aqui de Portugal e da Europa, né? Porque aqui do lado está tendo a guerra da Ucrânia, né? Do lado que eu digo aqui, bem mais perto do que quem está aí no Brasil, né? Então, essa época agora do inverno agora está complicado, porque o gás subiu, o combustível subiu, não foi só no Brasil que subiu, aqui também subiu o combustível, o gás. E essa época do inverno agora é a época que é uma procura maior do gás para o aquecimento das casas, né? E está uma situação meio complicada, os preços estão aumentando muito no mercado, muito assim, não tão quanto o Brasil, mas em relação à vida na Europa, sim, porque o que tem que se pensar, você ganha em euro, mas gasta em euro, porque fica no glamour de muitas pessoas, está ganhando em euro na Europa. Como você vai para os Estados Unidos, vai ganhar em dólar, ótimo, só que tem que se ligar, que você vai gastar em dólar também, vai gastar em euro também. Então, tudo isso antes tem que ser muito bem planejado. Eu sempre falo para quem quer vir para Portugal, tanto com visto ou como turista para tentar a legalização aqui via manifestação de interesse, é fazer planejamento, principalmente um planejamento financeiro, porque o nosso real, infelizmente, para o euro está na faixa de quase 6 reais por 1 euro. Então, tudo que você for pensar em fazer em Portugal, vindo do Brasil para cá, você tem que pensar 6 vezes mais, né? Matéria de valores, né? Tipo assim, eu quero levar 1.000 euros para Portugal, beleza, você tem que desembolsar no Brasil 6 mil reais. A gente sabe que 6 mil reais no Brasil hoje, para você conseguir, com todas as despesas que tem de casa, de trabalho, de faculdade, de alimentação, é difícil você ter 6 mil reais limpos, assim, né?
Então, a parte mais difícil atualmente de Portugal está sendo a moradia. Entendo, essa questão da moradia, mas é difícil encontrar local para viver? Não, não é. A questão financeira de aluguel é que pega, né? As duas coisas, Gilvan. As duas coisas, porque o êxodo de brasileiros para cá é enorme. É como eu falei, como você perguntou, é fácil vir para Portugal? É fácil. Então, muitos que não tentam visto, vêm como turista para tentar a manifestação de interesse. E vêm com família. Vem com mulher, filho, criança, e chega aqui e fica no desespero de você tentar arrumar um lugar para morar, um imóvel, né? Uma casa, um quarto, 2 quartos, de repente até mesmo dividir quartos, porque o que acontece muito aqui é pessoas que dividem casa com pessoas que não conhecem. Por quê? Para baratear o custo da moradia. Tá? Tem casos que você consegue apartamentos aí com 4 quartos. Vamos supor, 4 quartos aí, um que te cobre em uma região mais perto de Lisboa. É claro que se você sair mais para o interior do país, os preços diminuem. Mas, além dos preços dos imóveis diminuírem, diminui também as ofertas de trabalho. Tá? Então, por isso que eu falei, tem que ser uma coisa bem planejada, porque de repente você vai, vou para o interior de Portugal que eu consigo um apartamento de 3 quartos por 400 euros. Ótimo, você vai conseguir. Agora, nesse interior, qual é o trabalho? O que você vai conseguir para trabalhar? O que vai te dar de retorno profissional? Você vai encontrar o que você quer trabalhar, o que você precisa trabalhar? De repente você vai para um lugar que, vamos supor que a renda do pessoal, eles conseguem, a sobrevivência deles é com a agricultura. Aí você nunca mexeu com a agricultura, de repente não é a sua praia, você não vai conseguir. Você tem que, acho que, pensar nos lugares, assim, poxa, é aquilo que eu falei, você tem a sua profissão no Brasil, chega aqui, vai ser totalmente diferente daquilo que você fez no Brasil, certo? Então você vai ter que se adaptar, então, é a mesma coisa que você ir nos Estados Unidos. Chega lá, você vai ter que fazer qualquer tipo de trabalho que não seja aquele que você faz no Brasil, para você poder sobreviver. Então, muitos entram aqui, a maioria que chegam entram como trabalham em restaurantes, que chamam de restauração, né, garçom, coisa e tal, hotelaria, que é um país de turismo, inclusive, engana-se quem acha que, vou para Portugal, não vou falar inglês. Você fala inglês, sim. Você fala inglês porque do lado você tem Espanha, depois tem Itália, né, tem Alemanha, tem Holanda, e esse pessoal, no verão, vem passar verão em Portugal. Por isso que eu ia te perguntar, por que carioca in the flow, mas já está explicado, né? Carioca. Também, pelo seguinte, primeiro, o inglês, carioca no fluxo, né? Ou seja, na estrada, seguindo. E o brasileiro também, o nosso vocabulário brasileiro era muito americanizado, né? Então, eu com um colega meu de Rede Transamérica, a gente começou a pensar em alguns nomes, e até que, de repente, um dia ele deu um insight, flow, carioca, começou carioca, né? Não tem como esconder isso. E falei, então tá, vou botar carioca no fluxo, né? Já que eu vou rodar pela Europa toda e trazer essas culturas de diversos países, nada mais do que o fluxo mesmo, o fluxo do dia a dia, né? Mas o inglês, por exemplo, claro que você não precisa ser expert em inglês, mas se você for trabalhar num restaurante, tem que saber o mínimo de inglês. Trabalhar em hotel, muito mais ainda, né? Hotelaria, né? Agora, tem muitas fábricas, tem muitos armazéns de logística. Então, são empregos que tem vagas, né? Já esses que eu falei, logística, fábrica, coisa, já não necessita do inglês. Mas como você vai ter opção, de repente, de restaurantes, hotelaria, turismo, tem que ter uma boa noção, se fazer entender e entender se chegar um turista de outro país, né? Porque, imagina, como eu falei, aqui em volta tem Espanha, já muda daqui acho que os 350 quilômetros daqui já é Espanha. Já muda para espanhol. Aí andou mais uns 500 quilômetros, atravessou a Espanha, já entra a França. Ou seja, é a Torre de Babel. Então, a língua universal é o inglês. Porque, não sei se você for poliglota, falar inglês, falar espanhol, falar francês, italiano, alemão, aí sim você está abençoado. Sei, Cadu, você é uma pessoa muito, pelo menos nesse particular, com certeza experiente. Essa experiência também passa pela sua vida. Né? Você mesmo... Já falamos aqui no Encontro no Face, você já passou por vários lugares. Eu resumiria isso aí uma vida cigana, né? Talvez não seja, mas
dá para exemplificar. Ou seja, hoje você está aqui, amanhã você está ali, depois da manhã você está em outro local. Pô, cara, isso é saudável, cara. Você está bem aí em Portugal, você está com bons amigos, como é que está o esquema? Como é que é essa vida, entre aspas, de cigano? Então, outra recomendação que eu faço para a galera que quer vir para Portugal, tanto com visto ou como turista para tentar a famosa manifestação de interesse, primeiro vir sozinho. Se você tem família, você vem sozinho. Por quê? Você sozinho, você pode entrar num hostel, alugar uma caminha só para você ficar dormir tranquilo, né? Dividir o quarto com várias pessoas de vários países, né? Você pode, de repente, alugar um quarto numa casa, como eu falei há pouco agora, onde várias pessoas aqui em Portugal alugam os quartos para morar pessoas estranhas, diferentes, né, de outros países, coisa e tal. Então, a mensagem que sempre converso com o pessoal que quer vir para cá é isso: vem sozinho, primeiro, o front, para você poder arrumar um trabalho, arrumar um lugar para ficar e dar entrada aos seus documentos. Porque sozinho, como eu falei, a gente consegue se virar. Agora, eu vejo muitas pessoas já chegando com família e sem ter lugar para ficar. Se hospeda no hotel, paga a primeira semana, segunda semana, só que não consegue lugar para ficar, porque os imóveis são difíceis. Tem muita gente querendo casas e apartamentos, e a demanda de procura é enorme, mas a oferta é pequena. Então, começa a dinheiro, porque você tem que pagar a hospedagem no hotel. E, como eu falei, 6 por 1. Né? Então, quando você está sozinho, você pode entrar em qualquer situação. Agora, com família é mais complicado. Eu sempre dou a dica para meus amigos e outras pessoas nos grupos: venha primeiro sozinho, passe os primeiros 3 meses aqui para você sentir também se é isso que você quer, porque tem barreiras. A língua, português, só que chega aqui, é diferente. Às vezes tem português que eu converso com eles e não entendo o que eles falam. Às vezes pela rapidez que eles falam. Como, vamos supor, como fosse o Brasil. Você chega no Nordeste, ele fala português, mas tem a peculiaridade do Nordeste. Aí você vai para o Sul, é português, mas tem lá o jeito deles falarem. Então aqui é mais ou menos isso também. Né? Agora, eu vim para cá sozinho, por enquanto. Os primeiros 6 meses aqui eu estou sozinho, fiquei na casa do meu sobrinho quando eu cheguei. Agora já estou na casa de um amigo meu, estou inclusive até preparando as coisas aqui, que não estamos de mudança para outra cidade, né? Mas eu aconselho particularmente quem quer vir sozinho, para dar o start inicial na sua vida em Portugal. Depois que você conseguiu um trabalho, um lugar para ficar, aí você traz sua família com segurança. Essa é a melhor dica que eu posso dar. É interessante porque você me fez pensar, né? O porquê eu me tolerei e sobrevivi no período que eu fiquei no Rio de Janeiro. A resposta já está dada. Eu estava sozinho, cara. Estava eu e Deus. Então, a questão de você botar a mão na massa e realizar é bem diferente quando você está com uma família. Quando você está com a família, está com os filhos, está com todo mundo para tomar, você pensa 50 vezes, ou 2. Quando você está sozinho, cara, você vai para a briga, você vai para a massa, você faz o que tem que fazer. Então é tudo. Não tem tudo ou nada, é tudo. Então eu acredito que seja esse exatamente particular que você está alertando. A pessoa abre a fronteira, ela abre o caminho, ela asfalta, ela pega uma estrada de chão para depois a família chegar com a estrada asfaltada. Pô. Exatamente. O que acontece é que, como eu falei, a língua é a mesma. Ela tem barreira de cultura, tem o jeito que os portugueses falam com a gente, é o jeito deles, mas quem não conhece acha que, de repente, estão sendo estúpidos e não são. Né? Eles são bastante literais, né? Não são igual brasileiro que gosta de contar uma história para fazer uma pergunta. Não, eles perguntam direto e querem resposta direta. Não quer que você fique contando a história para você desenhar a resposta. Então, tem essas barreiras. Então, você tem que ver sozinho, você consegue dar um termômetro. Se é isso mesmo que você quer, né, de repente, pode, como tem agora atualmente, tem acompanhado aqui em Portugal, tem muitos brasileiros na porta do consulado brasileiro pedindo ajuda para ir embora. Por quê?
por falta de planejamento, como eu falei para você, financeiro principalmente, e de repente estudar o país, entender o país, ver as cidades onde tem as melhores faculdades para estudar, escola para os filhos, que tem local de trabalho, fábricas ou qualquer outra coisa que atende o seu anseio de trabalho, e também os aluguéis. Se você não planeja isso, não estuda isso, você não pesquisa, não se inteira nessa situação, é um grande risco de chegar aqui sem saber de nada. Você vai entrar num quarto escuro sem saber o que vai encontrar pela frente. E aí, como em todo mundo tem, não só aqui, o que a galera acha? Primeiro mundo, é um país civilizado, um país que não tem problema nenhum. Tem muitos aqui, muita gente dando golpe em outras pessoas pelo desespero. Volta à situação, a pessoa chega com a família, reserva lá uma semana no hotel, tá acabando a semana no hotel e ele não conseguiu uma casa para ficar. E aí entra no desespero. Né? E aí esse desespero coloca você fora da casinha. E aí os aproveitadores chegam e acabam com um pouco que você tem. E então o que acontece? Tem que ter muito planejamento, tem que estudar muito. Eu tive a chance, a oportunidade de rodar pelo mundo. Tá? Então, eu já tinha conhecimento, como eu falei, conhecimento como turista, que você vê as coisas bonitas. Né? Você não tem conhecimento do dia a dia. Eu tive um ponto de apoio, já tinha um parente aqui, o meu sobrinho, tinha amigos, eu tenho amigos aqui, então tinha um ponto de apoio. Mas tem muita gente que não tem esse ponto de apoio. E aí vem de tudo no Brasil, achando que aqui é a 8ª maravilha do mundo. Mas com planejamento. Se não tiver planejamento, como eu falei, planejamento não só inclui o financeiro, ele inclui também a logística. Porque tem o transporte aqui, por exemplo. Tem muitos vilarejos, né, que se você tiver um trem passando, beleza, você tem um trem para o centro de Lisboa, tem metrô e coisa e tal. Mas tem alguns lugares que você tem que fazer um deslocamento de carro até a estação de trem. Carro aqui não é caro, o carro é barato. Assim, não os carros de luxo, os tops, mas os carros que você pode comprar por 500, 600, 700 mil euros para você poder se deslocar. E aí você consegue os aluguéis mais baratos nos vilarejos mais afastados, mas para isso você tem que ter o planejamento de ter pelo menos uns 1.000 euros para comprar um carro para você poder se deslocar. Ou seja, já começa com 6 mil reais, né, de início. E para você entrar no imóvel aqui, há muitas exigências. Muitas exigências. Você tem que ter, geralmente, Fiador não precisa não, né? Tem algumas imobiliárias que pedem fiadores. Eles pedem, na exigência certa, é o seguinte: fiador, que tem que ser português. Como você chega novo no país, não conhece ninguém, vai ter fiador? É difícil. É quase impossível. É impossível, vamos dizer assim, né? Hoje em dia já tem alguns seguros que cobrem esse tipo de fiança, né? Exatamente para tentar aliviar, mas em Portugal não, né? Não. É um ponto a explorar. A gente pode conversar depois em off aqui, abrir uma seguradora para fazer isso. Porra. Então, dinheiro mesmo. Então, o que acontece? Não tem isso. Você tem algumas que pedem fiadores, vão pedir para você 3 recibos, que seriam 3 contra-cheques. Se você não está trabalhando ainda, você vai ter 3 contra-cheques chegando com a família aqui. Né? E pedem o famoso IRS, que seria o imposto de renda, que é como aí no Brasil. Né? Então, são essas 3 coisas que você tem que ter para você poder alugar um imóvel. E, é claro, achar o imóvel também, que é uma coisa complicada, né? Num preço que seja justo. E aí, o que acontece? Você não tem essas 3. Não tem. E aí, você pode conversar com o proprietário ou com a própria imobiliária, eles vão te pedir um aluguel antecipado e mais 2 ou 3 cauções. Tem pessoas, tem proprietários que pedem até um ano adiantado. Então, fica praticamente inviável financeiramente você alugar o imóvel com, sei lá, vamos dizer, 6 meses de aluguel antecipado. Vamos colocar que você consiga 500 euros, desculpa, um imóvel. Então, você já de cara, para entrar nele, você tem que botar esses 500 vezes 6. Me ajuda aí, Gilvan, acho que são 30, né? 35, né? 25. Então, você tem aí de cara 3 mil euros para dar. E aí? 3 mil euros é quase 10 mil reais. Por isso que eu estou falando, planejamento é o essencial para isso. Porque o que acontece muito
Eu tenho uma amiga que ela chegou, que trabalhou comigo na Transamérica em São Paulo, que ela veio para cá agora como turista e resolveu ficar. E aí, conversando com ela falou assim, a pessoa me pediu para fazer um documento X, 40 euros, barato. Eu falei, calma aí. 40 euros aqui, dá para você ir no mercado, fazer uma feira de final de semana. Mas, para ela que vinha com a ideia de moeda por moeda, 40 reais para 40 euros. Ela via moeda por moeda, não conversão. Eu falei, para aí e vamos fazer isso como fosse em reais. Estava dando 250 reais. Tá vendo só? Não é tão barato assim. Então, tem muitos que vêm, o aluguel em tal lugar é 700 euros, é barato. De repente, a pessoa paga no Brasil 2.000 reais. Peraí, aquilo que eu falei há um tempo atrás agora com você. Você ganha em euro, gasta em euro. O parâmetro aí é 6 vezes mais. Tudo você tem que pensar 6 vezes mais. Tudo você tem que calcular financeiramente para Portugal 6 vezes mais. 6 vezes, tudo a 6. Infelizmente, pela cotação nossa do real frente ao euro, né? É isso. Cadu, o papo está muito legal, conversamos de muita coisa interessante. Eu, viajei aqui nas suas informações. Realmente, lá atrás, tinha gente que questionava o nome Encontro no Face, né? Hoje em dia já está provado por que Encontro no Face, né? Se não fosse o Face, não teria esse encontro. E se não fosse a nossa proposta, não estaríamos aqui trocando essa ideia com todas as outras pessoas que com certeza estarão pegando essa informação, essas informações que você muito bem colocou aí no Encontro no Face, né? O nome não tem como voltar atrás, é isso mesmo, é um encontro entre amigos que tem alguma coisa a acrescentar. E por falar em acrescentar, Cadu, alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não tivesse perguntado nessa energia toda que a gente está trocando aqui? Bom, Gilvan, acho que o papo foi ótimo, rendeu bastante. Você perguntou tudo que te perguntou, acho que eu falei até demais, mas que deveria ouvir você me perguntar, né? Mas acho que... Tranquilo, foi muito esclarecedor, isso é importante para nós. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não perdi a minha veia de comunicação ainda. Minha vida toda foi comunicador, no tanto que esses canais que eu abri aqui no Carioca de Fogo, no TikTok, no Instagram, e também no YouTube, e do Twitter também, vai ter muita comunicação, vou falar muito, vou contar muita história, vou contar, como eu falei, de cada país que eu for, a impressão que eu tive, que eu vi, o que eu senti, e também explicar para a galera que quiser vir para Portugal. Como eu falei, você pode vir como turista e pedir sua manifestação de interesse. Para vir como turista é simples, você só tem que tirar seu passaporte, tá? Ele tem que estar, ou se você já tem um passaporte, ele não pode estar com a validade para vencer nos próximos 6 meses, não é? Tem que ter o seguro saúde, que você pode entrar, quem quiser conseguir ele gratuito, pode entrar no .gov e botar lá CDMA, se eu não me engano, é isso, CDMA, e preencher um formulário, e o governo brasileiro, com acordos com Portugal, ele fornece para você um seguro viagem para que você possa vir para Portugal tranquilamente. Mas a ideia é essa, para você vir como turista, ter um passaporte com menos de 6 meses de validade para terminar, e muita força de vontade e muita determinação, porque não é fácil. A vida tipo assim, você já entende que de repente você pega o pessoal que sai do Nordeste, vai para São Paulo, já sente uma dificuldade enorme dentro do próprio país, não é? Dentro do Brasil já sente dificuldade enorme, às vezes até preconceito e coisa e tal, né? E você, imigrante, também não tem coisa diferente, não. Você vai sentir também o impacto. O fuso horário aqui são 3 horas a mais no Brasil, né? São 3 horas a mais. Então, você tem que se ligar nisso aí, alimentação, porque como é 3 horas a mais, quando acorda aqui, tipo 6 horas da manhã, aqui ainda são 3 horas no Brasil, para dormir, é um sacrifício. Eu vou deitar 9 horas da noite do Brasil, aqui já são meia-noite, e até você colocar tudo isso em dia, isso atrapalha um pouquinho o seu humor também, né? Mas o que eu sempre digo, quer vir como turista? Venha, mas venha com essa determinação, e digo para você vir sozinho, para você abrir primeiro as fronteiras, como você falou, Gilvan, pegar a rua
de terra e asfaltar para sua família vir na segurança. Agora, se você quer vir com visto de residência, visto qualquer de trabalho, residência, ou para procurar trabalho, você tem que entrar nos meios eletrônicos da VFS Rio, e ali tem um checklist no qual vai pedir a documentação que você precisa para poder pleitar um visto de residência em Portugal. Com visto é mais custoso, tem custo, não é barato, tá? Mas só que ele te traz uma tranquilidade. Como eu falei, eu cheguei aqui há 6 meses, por 6 meses, 5 meses, eu já estou com a minha documentação toda portuguesa para andar a Europa toda, não ainda como cidadão português. Para ter a dupla cidadania, eu preciso estar morando em Portugal durante 5 anos, que aí eu entro com o pedido de dupla cidadania e ganho passaporte vermelho. Aí você é brasileiro e português. Tá? Mas, a princípio, com o título de residência, a famosa R, você pode andar toda a Europa, que você é residente do país do bloco europeu, né? E aí você pode pleitear o seu visto entrando, como eu falei, na VFS Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer outro lugar do Brasil, e ver lá o checklist, e juntar seus documentos e entrar com o pedido, que aí facilita quando você chega aqui toda a sua documentação. E eu não esqueci ainda, eu tenho comigo ainda a minha veia de radialista, foi o que me formou, foi o que me trouxe até aqui, a comunicação, e me perguntaram, por que você não tenta rádio em Portugal, coisa e tal? Eu falei, não é minha prioridade agora, não. Eu quero trilhar coisas novas, quero conhecer coisas novas, quero ter novas experiências. Quem sabe, mais para frente eu posso, depois que eu fizer tudo que eu planejei que está aqui na minha cabeça, agora sim, vou tentar comunicação em Portugal, que seria interessante, não, brasileiro. Tem brasileiros aqui no rádio, já ouvi na TV também. Mas, a princípio, não seria a minha prioridade. Não, perfeito. Você já respondeu tudo, Cadu. Não é a sua prioridade, mas também você não está dizendo não para oportunidade que pode, a qualquer momento, surgir. Porque perto do que eu venho desenvolvendo e perto do que eu venho vivendo e vivi mais intensamente há alguns anos, né, tudo é comunicação. Aí eu costumo até brincar, hashtag tudo é comunicação. Então, quer dizer, seja no transporte aquaviário, seja no transporte terrestre, seja em sala de aula, seja um policial militar, seja um médico, todos eles estão lidando com comunicação. Eu só quero falar a última coisa, Diga aí. Às vezes acontece o seguinte, como eu falei no início da nossa conversa, a mudança da água para o vinho, do vinho para a água. Né? Eu prefiro a primeira, volto a dizer, da água para o vinho. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você era um radialista, tinha sucesso, né, era conhecida, voz conhecida no Brasil e coisa e tal, virou caminhoneiro, putz, caiu, né? Eu falei, gente, eu entrei nesse universo... Por isso que eu falo que ser humano é aquilo, só que não dá para falar no ar aqui, né? Nos bastidores eu falei, mas aqui não dá para falar. Ser humano é uma praga, meu irmão. Então, eu passei, como eu te falei, 27 anos da minha vida dentro de estúdio, de mundo de música, bandas, shows, eventos, DJ e tudo mais. Uma outra realidade totalmente diferente do caminhão. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, é uma profissão séria, é uma profissão que tem pessoas responsáveis, tem que ser valorizada, porque tudo que você olhar em volta na sua casa, no mercado, chegou lá graças à profissão que estou executando hoje. Então, às vezes, as pessoas olham assim, pô, o cara virou caminhoneiro, menospreza a profissão. Não, é uma das profissões mais importantes do planeta. Quando rolou essa pandemia agora, 19, foi a que sustentou tudo isso. Os caminhoneiros não pararam, os motoboys não pararam, ou seja, as entregas não pararam. Se tivesse parado as entregas, aí sim o mundo ia parar. Né? Então, eu não me arrependo de hoje estar dentro de uma carreta que são evoluídas. Muita gente que nunca entrou numa carreta, eu até convido quem um dia passar numa loja que tem caminhão, coisa tal, entra para você ver. É uma espaçonave, uma coisa assim, tecnologia de ponta. E eu valorizo, eu comecei a conhecer muitos, principalmente quando eu trabalhava na Ambev, quando eu trabalhei na FedEx também, né? E eu valorizo todos esses companheiros que eu conheci e todos os outros da profissão que eu conheci nos lugares que eu visitava no Brasil e aqui em Portugal também. É uma profissão sofrida, dolorosa, muitas vezes não respeitada, mas, para mim,
que tinha uma vida totalmente diferente de glamour, né, ir para uma situação que não tem o glamour, porque é marginalizada, eu digo, gente, caminhoneiro é uma das profissões mais nobres e dignas de um ser humano. Não é para qualquer um ficar dias na estrada, pegar esse inverno aqui de menos 15, menos 25 graus, não é para qualquer um que tem essa fibra, essa vontade, né? Então, eu quero deixar um abraço a todos os caminhoneiros do Brasil e do mundo e dizer que eu estou nessa profissão muito orgulhoso, apesar das pessoas falarem, radialista, caminhoneiro, cara, eu estou feliz, estou contente, conheci grandes amigos e não tenho vergonha de dizer, porque eu sei o quanto que é difícil e não é para qualquer um, como eu falei, não é para qualquer um entrar numa bolha do caminhão, ficar dias fora da estrada, de casa, né? Não é para qualquer um com condições adversas, não só aqui como no Brasil também. Então, eu valorizo muito essa profissão e estou muito feliz nela. E eu quero parabenizar todos os caminhoneiros aí. Galera, vamos valorizar os caminhoneiros, porque esses caras são os que entregam tudo que tem ao seu redor na sua casa. Aproveitando a tua deixa final, Cadu, eu também parabenizo aí a todas as profissões, porque a gente tem que saber reconhecer o próximo. Da mesma forma que teve um dia que eu ouvi uma pessoa falando a respeito do faxineiro. Né? Poxa, mas tem um faxineiro aqui, o chão está sempre... Cara, o faxineiro existe, não é para manter o local, é para manter o local organizado, não é para manter o local limpo. O local limpo é a educação que o teu pai, a tua mãe, você tem que ter, parceiro. Quando eu falo você, é a pessoa que está acompanhando a gente nesse exato momento, Cadu. Porque aqui no Brasil, né, o McDonald's teve que botar pessoas para trabalhar no salão para recolher bandeja em que as pessoas, os brasileiros, o ser humano de nariz empinado, né, tem vergonha de pegar e botar perto da lixeira, perto do recolhedor. Entendeu? Então, aqui no Brasil, o primeiro McDonald's no Largo, no Rio de Janeiro, teve que ter pessoas para recolher bandeja, cara, ridículo. E hoje em dia tem aquelas pessoas que ficam achando, não, cara, eu estou pagando. Cara, você está pagando para comer, mas você não está pagando para reter a bandeja na tua mesa. Seja educado, recolha, bota no local lá, isso já é um grande princípio. Então, aos caminhoneiros, aos médicos, aos professores, a todos os profissionais, o nosso abraço, né, Cadu? Cadu, estou encerrando aqui, a gente volta nos bastidores aí, valeu? Todas as profissões têm que ser valorizadas, independente de quais sejam. Tamo junto. Guarda aí que eu volto nos bastidores contigo. Olá, primeiramente quero dar uma boa noite para você, Gilvan, agradecer o convite, foi um convite um pouco inesperado, mas quem gosta de desafio, quem empreende, não tem medo do que virá, a gente só tem coragem. Então eu fico muito feliz porque o encontro no Face, ele traz muito isso para as pessoas, é informação, é entretenimento, é conhecimento a qualquer hora e em qualquer lugar.